Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, para a base da nossa meditação nessa noite. Na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, o título é Jesus na casa de Simão, o fariseu. Diz assim o texto bíblico: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Irmãos, o meu texto hoje é uma daquelas pequenas, grandes, fantásticas, lindas histórias da Bíblia. Para você entender bem essa história, eu preciso te contar 2 detalhes importantes. O primeiro detalhe é que essa história acontece num jantar festivo, num jantar formal, realizado nos tempos do Novo Testamento. Jantares formais eram eventos públicos. De que maneira? Esses jantares eram oferecidos nos quintais das casas dos anfitriões. Tinham os convidados que se sentavam ao redor da mesa e as pessoas de fora, elas poderiam observar o jantar. As pessoas poderiam olhar enquanto os convidados e o anfitrião jantavam ou faziam suas refeições. Então, esses jantares eram eventos públicos que aconteciam no quintal da casa dos anfitriões. Segunda coisa que você precisa saber é que era hábito dos anfitriões fazerem 3 coisas com os seus convidados. A primeira coisa era saudá-los com um beijo de boas-vindas. Era mostrar a satisfação de receber você na minha casa, a satisfação de recebê-lo nesse jantar. Era um beijo de boas-vindas. Segunda coisa que o anfitrião devia fazer: lavar os pés dos convidados. Não necessariamente ele faria isso, mas ele ofereceria água e também poderia oferecer até os seus empregados para lavarem os pés. Mas de qualquer maneira era importante oferecer, lavar os pés dos seus convidados. E a terceira coisa, eles ungiam
a cabeça dos seus convidados com uma espécie de óleo aromático, óleo perfumado. Na verdade, eles passavam esse óleo na fronte dos seus convidados. A intenção era disfarçar o odor de suor, ou disfarçar o odor de poeira das estradas por onde os seus convidados poderiam ter passado. Essa história, na verdade, para o nosso entendimento, eu divido essa história em 5 grandes cenas. Eu estou chamando de atos, porque nessa noite eu quero convidar você para vir comigo ao grande teatro de Jerusalém, se sentar nesse teatro e assistir e apreciar a nossa peça, que tem como tema o anfitrião que esqueceu os bons modos. Vamos então ao primeiro ato, e eu chamo o primeiro ato de Vivendo em Segurança. Quando as cortinas se abrem para o primeiro ato, a cena que você observa é uma mesa colocada num quintal, e essa mesa não é como eu e você estamos acostumados aqui no Ocidente, as nossas mobílias de mesa. Elas não eram mesas altas com cadeiras. Na verdade, eram mesas bem baixinhas, talvez 20, no máximo 30 centímetros de altura do chão. Elas estavam quase ao nível do chão. Ao redor dessas mesas eram colocadas almofadas, e os convidados, ao invés de sentarem sobre as almofadas, eles reclinavam o seu corpo sobre as almofadas, de maneira que um dos braços ficava livre para que ele pudesse acessar os alimentos sobre a mesa. Os seus pés ficavam estendidos para trás, para fora da mesa. Essa é a cena que está disposta quando o primeiro ato começa. O personagem principal dessa cena é Simão. Simão, que havia convidado Jesus para o jantar. E isso é uma grande surpresa, porque Simão era fariseu. E você sabe, os fariseus são o grupo religioso, na época de Jesus, que Jesus mais combateu. Então, de uma maneira geral, Jesus e os fariseus não se davam muito bem. Mas Simão era um fariseu diferente. Simão era um fariseu, mas ele não era muito praticante. Sabe aquele fariseu não muito praticante? Ele não era muito fanático à sua religiosidade. Não. Ele não era profundamente comprometido com coisa alguma, na verdade. Ele nunca assumiu um compromisso mais profundo com a ideologia do farisaísmo, ou com a ideologia judaica, ou com a ideologia reinante nos seus dias. Não, ele não era o tipo de pessoa comprometida. Na verdade, Simão até gostava de estar perto de pessoas influentes, e é por isso que ele convida Jesus. Lucas capítulo 7, o ministério de Jesus está em ascensão. É o momento em que o ministério de Jesus é mais popular. As pessoas todas estão afluindo ao encontro de Jesus para ouvir a sua mensagem. Elas gostam dele, elas dão atenção ao que Jesus está falando. É o momento de popularidade de Jesus. E é por isso que Simão, que gosta de estar perto de pessoas influentes, convida Jesus para estar na casa dele. Mas veja bem, Simão não era muito comprometido, na verdade, nada comprometido com Jesus, nem com a causa de Jesus. Era apenas um convite formal, um convite social. Simão não concordava muito com o discurso de Jesus, por exemplo, sobre como tratar as viúvas e os órfãos. Simão não estava muito alinhado com o discurso de Jesus contra os hipócritas, que ele chamava de sepulcros caiados. Simão achava Jesus radical demais. Mas como Jesus era popular e influente, por que não convidá-lo à minha casa? Ele não queria ofender ninguém. Na verdade, o desejo de Simão era ficar bem com todo mundo. Como você classificaria Simão? Como você chamaria Simão? Eu chamo de homem da cidade. Eu chamo de polido, adaptável, malandro, melhor ainda, boa praça. O cara que quer estar bem na fita com todo mundo. Ele é um espectador curioso da vida, mas ele não é aquela pessoa que entra de cabeça. Não é um fanático religioso, não é radical. Ele é um homem ou um cidadão do mundo. Ele se dá bem com todo mundo. Ele se ajusta bem ao escritório ou à loja. Ele poderia trabalhar numa fábrica ou num canteiro de obras, porque ele é o boa praça. Ele se dá bem com todo mundo. Poderia ser membro da igreja e todo mundo iria gostar de Simão. É na casa desse homem que
que Jesus foi jantar. E essa é a cena do primeiro ato. E eu a chamo de vivendo em segurança, porque esse é o estilo de vida de Simão. Ele não se compromete com ninguém, mas ele também não ofende ninguém. Ele quer viver em segurança, se dando bem com todo mundo. Fecham-se as cortinas, fim do primeiro ato. Abrem-se as cortinas e o segundo ato começa. E eu chamo o segundo ato de a penetra. Quando as cortinas se abrem para o segundo ato, está em cena uma mulher desconhecida. Não sabemos o nome dela. A gente a observa caminhando ao redor daquela mesa e ela para justamente onde Jesus está reclinado. É ali, atrás de Jesus, que ela se posiciona. A Bíblia é muito discreta quando chama essa mulher de mulher de má fama. Você sabe o que significa isso? É uma maneira delicada de dizer que ela tinha sido uma prostituta, isso mesmo. Ela fez a vida vendendo o seu corpo para os homens. Ela era uma profissional do sexo. E olha, não tenho dúvidas de que ela tenha sido boa no que ela fazia. As pessoas a conheciam, as conheciam. As pessoas sabiam o que ela fazia. Ela tinha má fama. Agora, irmãos, a questão chocante dessa cena é que essa mulher vai à casa de um fariseu. Isso é chocante, porque numa situação comum, ela nunca se aproximaria desse fariseu ou de um fariseu. Numa situação comum, um fariseu nunca se aproximaria dessa mulher. Mas ambos estão ali por um propósito único. Ambos querem se aproximar de Jesus. É significativo que ela é chamada apenas de mulher de má fama. Alguns versos depois, 2 versos depois, Simão chama essa mulher de pecadora. Então veja os adjetivos que são usados no texto para qualificar essa mulher. Mulher de má fama ou pecadora. É óbvio que ela sabia algo sobre Jesus antes de começar essa história. É óbvio que ela não está ali por acaso. É óbvio que ela já tenha ouvido falar de Jesus. E na verdade eu tenho quase certeza que ela ouviu mensagens do próprio Jesus. Eu acredito que ela tenha ouvido mensagem de Jesus, ou mensagens de Jesus, e tenha respondido com fé àquelas mensagens. Eu até acredito que essa mulher tenha respondido ou experimentado o amor e a misericórdia de Jesus sobre a sua vida. Ou seja, ela vem para a festa, ou ela vem para aquele jantar, porque a sua vida já havia sido transformada, e ela quer expressar amor, ela quer expressar gratidão, ela quer expressar o que seu coração queria dizer para aquele Jesus que já havia transformado a sua vida. Mas Simão não está ciente disso. Simão não sabe desse detalhe. Ele presume apenas que ela é a mesma mulher que sempre foi, ou seja, a mulher de má fama. Visto que no versículo 37 diz que ela tinha uma má fama naquela cidade, ou seja, ela era conhecida. A gente pode estar certo de que quando ela entrou naquele pátio, ou quando ela entrou naquele quintal, as pessoas a olharam com um olhar de desaprovação, olhares e cochichos maldosos. Por que ela está aqui? O que ela veio fazer aqui? Ela veio estragar a festa? Ela não sabe que ela é a mulher de má fama? As pessoas começaram a cochichar porque ela estava ali, e o centro das atenções agora é aquela mulher, uma prostituta, aquela que conhecia muito bem os homens, aquela que sabia o que se passava na mente e no coração dos homens, porque ela ouvia suas confissões, ela sabia dos seus pecados ocultos, ela entendia o que passava dentro do coração dos homens que passaram pela sua cama, ela sabia quem eles eram, e embora muitos deles já tivessem passado pela cama dela, muitos deles estavam ali agora, olhando para ela com um olhar de reprovação. Mas ela sabia que Jesus era um homem diferente. Simão a observa enquanto ela faz algo estranho. Ela está atrás de Jesus e ela se posiciona justamente perto dos seus pés, porque ela pretende ungir os pés de Jesus com um perfume caro. Mas ali, aos pés de Jesus, ela começa a chorar copiosamente,
o texto diz que suas lágrimas foram tão abundantes que caíam sobre os pés de Jesus, e ela não conseguia parar de chorar. E eu fico pensando, por quê? Há uma música de Davi Sasser que ele faz uma pequena ministração, que ele diz mais ou menos assim: os pés do Senhor é o lugar mais elevado que nós podemos chegar. Eu fico imaginando esse sentimento no coração dessa mulher. Eu fico imaginando a experiência que ela teve de vida passada, de vida desgraçada, de peito em peito, de homem em homem, de cama em cama. E quando ela se encontra com esse Jesus, e Ele lhe dá a oportunidade de nova vida, Ele resgata a sua vida, Ele não a olha como todos os outros a olharam, Ele não a recebe como todos os outros a receberam, Ele não a rejeita como muitos a rejeitaram. E agora ela está aos pés desse homem que mudou a sua vida, e a sua emoção é tão forte, a sua emoção é tão comovente, é tão profunda, que ela não se contém, e as lágrimas são derramadas em profusão, e molham os pés de Jesus. E enquanto ela chora, essas lágrimas se derramam sobre os pés de Jesus, e ela então pega os seus cabelos, e ela começa a secar os pés de Jesus, com seus próprios cabelos. O texto diz que em seguida ela beija os pés de Jesus. Jesus diz que ela não parou de beijar os seus pés, desde que ele chegou, beija e beija e beija os pés, e finalmente ela derrama sobre os pés de Jesus aquele perfume caro. Meu querido, se isso lhe parece estranho, eu tenho que lembrar a você mais uma vez quem era essa mulher. Essa mulher estava acostumada a ser tocada por vários homens. Não havia segredos ocultos no corpo daquela mulher que homens já não tenham desvendado. Essa mulher não tem medo de demonstrar suas emoções, porque ela faz isso como profissão constante. Ela não tem medo de se expor, ela não tem medo de ser ousada. Então ela reage a Jesus exatamente como uma mulher na condição dela reagiria. É o único modo que ela sabe reagir, é dessa maneira, é espontâneo, é aberto, é sincero. Como é que você descreveria essa mulher? Eu a descrevo como generosa, afetuosa, impulsiva, demonstrativa, sentimental, apaixonada, desinibida, para não dizer sem vergonha. Por que ela está chorando? Porque ela ama Jesus, e ela não tem medo de demonstrar isso. Ela não tem medo de demonstrar sua paixão, seu amor, e ela não tem medo de demonstrar isso diante de todas as pessoas que estão ali recriminando a presença dela naquele jantar. O texto diz que ela permanece. Isso é sinal de honra e grandeza. Permanece aos pés de Jesus, honra e grandeza a Jesus. Ela chora porque ela está subjugada pela dor do seu passado pecaminoso. Ela enxuga os pés de Jesus com seu cabelo, em sinal de humildade profunda. Ela beija os seus pés, é um gesto de afeto e respeito. Ela unge os pés de Jesus, isso é gratidão ao que Ele fez por ela. Quando chegamos ao final do segundo ato, a cena se volta para Simão. Simão está assistindo calado a toda aquela cena chocante. Eu diria que aquela cena era até um tanto quanto sensual. Aquela mulher de má fama, que está aos pés de Jesus, chorando e beijando os pés. Simão nunca havia visto algo como aquilo. É o oposto a todos os instintos conservadores daquele grande homem, ou daquele homem religioso. Ele está profundamente ofendido pelo que aquela mulher faz. Uma mulher caída que acaricia Jesus, isso o incomoda. Ele nunca deixaria uma mulher daquela estirpe tocar sequer em seu corpo. A coisa inteira é repugnante para Simão, é nojenta, é indigna, é suja. E quando a cena se encerra, Simão está pensando a respeito de todas essas coisas. Fim do segundo ato, fecham-se as cortinas. O terceiro ato começa
E eu chamo o terceiro ato de uma história depois do jantar. Abrem-se as cortinas e Jesus sabe exatamente o que Simão estava pensando. É por isso que Jesus lhe conta uma história, e a história é muito simples. Simão, havia 2 homens. Esses 2 homens deviam a um homem que emprestava dinheiro. Simão, um devia 500, o outro devia 50. Mas ambos não tinham com que pagar, Simão. Então, o credor perdoa a dívida de ambos. Simão, a questão é a seguinte: quem é mais grato? Simão pensa rapidamente, ou talvez nem pensa, e a resposta é: o que foi mais perdoado, o que tinha a dívida maior, esse é mais grato. O que isso significa? Aos olhos de Simão, a prostituta era como o homem que devia 500. A dívida da prostituta para com Deus é enorme aos olhos de Simão. Ela era uma enorme pecadora. Em comparação a ela, a dívida de Simão valia 5, dela 5.000. Mas irmãos, essa não é a questão. Se você pode pagar uma dívida, ou se você, não pode pagar uma dívida, não importa o quanto você deve, você simplesmente não pode pagar. Eu descobri esse conceito quando eu fiz uma pequena viagem. Eu ainda era membro de uma igreja lá no Rio de Janeiro e trabalhava com jovens da igreja. Nós estávamos procurando um sítio para a gente fazer um acampamento de carnaval. E estava eu no carro, e dirigia o carro um grande empresário que era membro da igreja. Ele trabalhava no ramo de construção de navios, estaleiros. Ele era dono de estaleiros. E naquela pequena viagem que nós fizemos, nós conversamos sobre muitas coisas, e nós conversamos sobre os negócios dele. E ele me dizia que estava adquirindo um novo estaleiro, mas que aquele novo estaleiro tinha uma dívida enorme. O estaleiro tinha uma dívida de 20 milhões de reais. E eu fiquei surpreso quando ele falou daquela dívida, e eu lhe perguntei: você não tem medo de assumir um estaleiro, uma empresa que já tem uma dívida de 20 milhões de reais? Ele disse assim: Arlênio, para a gente comprar esse estaleiro, meu grupo comprar esse estaleiro, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES teve que aprovar a nossa compra, e ele aprovou a compra. Aprovou sabendo, Arlênio, que nós não temos condições de pagar a dívida. Então, como eu não tenho condições de pagar a dívida, eu não estou preocupado. Eu estaria preocupado se eu tivesse condições de pagar, mas eu não tenho condições de pagar. Você consegue entender esse conceito? Se você está sem dinheiro, você está sem dinheiro. Nesse sentido, não há diferença entre o que deve pouco e o que deve muito. A questão é, se eu devo pouco ou se eu devo muito, eu não tenho dinheiro nenhum. A questão é, não tenho como pagar a dívida. Essa é a questão. E essa verdade começa a entrar e se infiltrar na cabeça de Simão. Simão, todos nós estamos em dívida com Deus, alguns mais, outros menos, mas nenhum de nós pode pagar, Simão, nem aquele que deve muito a Deus, nem aquele que deve pouco. Nós estamos em dívida e não temos como pagar. Aqui está a mensagem do Evangelho. Deus está disposto a perdoar todos os devedores de igual maneira, as pessoas que devem muito e as pessoas que devem pouco. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio do céu, Jesus veio da parte de Deus, exatamente nos anunciar essa mensagem. Todos nós, todos os homens são devedores de Deus. Todos nós temos grandes dívidas, alguns mais, outros menos, mas a grande questão é, nós não podemos pagar. O Evangelho diz, Deus está disposto a perdoar as nossas dívidas. O que Jesus está dizendo para Simão é isso: Simão, não existe diferença entre você e a prostituta. Fim do terceiro ato, fecham-se as cortinas com essa surpreendente declaração de Jesus, ou esse surpreendente ensino de Jesus. O quarto ato se inicia, e eu chamo esse ato de um negócio arriscado. Quando a cortina sobe para o próximo ato, Jesus se volta para a mulher pela primeira vez.
mas Jesus não fala com ela ainda. No versículo 44, Jesus diz assim: Simão, você vê essa mulher? Simão, você está vendo essa mulher? É a questão de Jesus. Ou seja, você sabe, Simão, por que ela está fazendo essas coisas? Em seguida, Jesus expõe sistematicamente o maltratamento ou a falta de educação com que Simão recebeu Jesus na sua casa. Jesus começa a dizer para ele: quando entrei aqui, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume aos meus pés. Irmãos, qual é o problema de Simão? Ele pensava que ele era melhor que prostituta. Esse é o problema. Ele pensava assim: essa mulher é uma pecadora. O que Jesus está dizendo para ele é diferente. Simão, essa mulher era uma pecadora, mas Deus mudou a vida dela, Simão. Simão, o seu problema é que você vê essa mulher como ela era e não como ela é. Você acha que vê essa mulher, mas você realmente não a vê. Durante anos você a conheceu de uma maneira: prostituta, pecadora. Mas Simão, agora ela está limpa e você não pode lidar com essa verdade. Simão, você realmente vê essa mulher? Isso me leva a uma declaração, irmãos. Um homem que nunca foi comprometido com coisa alguma não pode entender quando alguém é transformado por Jesus Cristo. Um homem que nunca se comprometeu com coisa alguma não pode entender uma pessoa transformada por Jesus Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 47, na sequência da história, diz assim: eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Veja bem, Jesus não está dizendo aqui: quanto pior você for, mais perdoado será. Não é isso. Ele está dizendo: quanto mais você sentir a sua própria necessidade de perdão, maior será o amor quando você for perdoado. Quanto mais você sentir necessidade de perdão do seu pecado, maior será o seu amor demonstrado quando você for perdoado. Isso não significa o que você poderia pensar que significa. Na verdade, Jesus não está dizendo: quanto pior você for, mais perdoado será. Não é isso, querido. Você terá gratidão e amor na exata proporção do seu senso de própria necessidade de perdão. Você terá amor na proporção do seu senso de pecaminosidade próprio. Você acha que tem sido muito perdoado? Então você vai amar muito a Deus. Se você acha que foi pouco perdoado, então você vai amar pouco a Deus. Eu creio que nesse momento Simão começa a achar Jesus meio chato. Eu acho que nesse momento Simão começa a pensar: que furada eu convidar Jesus para vir à minha casa. Jesus está começando a incomodar Simão. Simão não gosta de ficar encostado nas cordas, não é isso. Lembra? Ele quer viver a vida segura, ele quer se dar bem com todo mundo, ele não quer confrontar ninguém e nem ser confrontado. Simão estava certo sobre uma coisa e errado sobre outra. Simão achava que só havia um pecador na festa. Está certo, é verdade, ele está certo sobre isso. Mas ele estava errado quando ele achava que aquele pecador era a mulher. Errado. O pecador naquela noite era ele. Ele era o pecador. Fim do quarto ato. Fecham-se as cortinas. Quinto ato eu chamo de o pagamento. Quando a cortina sobe, Jesus fala com a mulher pela primeira vez. E Jesus diz 3 coisas para aquela mulher. Primeiro ele diz: seus pecados estão perdoados. Ou seja, minha filha, já tratei do seu passado. Ele diz: sua fé salvou você. Ele está dizendo: minha filha, estou cuidando do seu presente.
E ele diz assim: vá em paz, minha filha, estou cuidando do seu futuro. É tudo que ela precisa, e isso é tudo que ele lhe oferece: um passado perdoado, um presente salvo, uma eternidade em paz. Jesus nunca disse para ela: olha, nunca mais vendo o seu corpo. Ele não disse isso, mas ele não precisava dizer, porque aquela mulher já estava livre, aquela mulher não precisava mais daquela vida. E Simão conseguiu naquele jantar o que ele jamais imaginou, o que ele jamais planejou. Ele planejava uma noite calma, mas essa noite se voltou contra ele. Ele planejava uma noite social, uma noite perto de alguém influente, mas aquilo se volta contra ele. E quando a cortina se fecha, nós vemos Simão olhando fixamente para Jesus, com um olhar de medo, de assombro e de espanto no rosto. Fecham-se as cortinas, fim do 5º ato, e quando as cortinas se abrem, elas se abrem para o epílogo, o capítulo final dessa pequena história que eu chamo de Eu, Você e Simão. Irmãos, o problema de Simão não era que ele não podia ver a mulher. O problema de Simão também não era que ele não podia ver Jesus. O problema de Simão é que ele não podia ver a si mesmo. Ele não conseguia enxergar a si mesmo. Simão disse: eu não devo nada. E aí ele não arriscou nada. A mulher disse: eu devo tudo. Então ela arriscou tudo. Irmãos, é tão estranho como os piores pecadores podem se tornar nos melhores santos. Por quê? Porque esses pecadores assumidos, eles são mais propensos a descobrir que eles são pecadores. E aqui está a verdade dessa história. O seu amor pelo Senhor está diretamente relacionado ao seu sentimento de quão grande é o seu pecado e quão grande é o perdão de Deus sobre você. Não é quanto você pecou, mas quão profundamente você sente o seu pecado que importa. Na verdade, nós somos como aquela mulher, tão culpados, que não podemos pagar a dívida que temos diante de Deus. Agora, nós fomos perdoados mais do que nossa própria mente consegue conceber. O nosso grande pecado, Deus oferece um grande perdão. Todos nós somos como aquela mulher que tem uma dívida enorme diante de Deus. Mas existe uma outra verdade que se levanta. Existe um pouco de Simão dentro de cada um de nós. Simão. Nós pensamos secretamente que nós somos realmente melhores do que nós somos. Sabe como? A gente se ajeita assim, e a gente olha para as outras pessoas, para os outros pecadores, e a gente diz assim: ok, eu sou pecador, mas eu não sou como aquele cara ali não. Aquele ali é um bom pecador. Eu cometo os meus pecadinhos, mas eu não sou como ele não. Aquele ali não tem religião, eu vou na igreja todo domingo. Caramba, eu sou um marido honesto, um pai de família, um chefe de família digno, eu tenho meu valor. E aí, irmãos, nós nos contentamos em ficar nos nossos lugares seguros, abrigados debaixo da nossa própria autojustiça, praticando os rituais da nossa religiosidade, ou do nosso evangeliquez, num nível de compromisso raso com Jesus. A gente não é radical, sabe como? A gente é raso, a gente não é profundo, a gente não quer ir muito além, a gente fica naquele nível do salvo, sabe? Eu vou para o céu, eu vou entrar no céu, no final das contas, quando puxar a régua, eu estou bem, a minha dívida vai ficar ali meio zeradinha com Deus. A gente tem um pouco de Simão dentro da gente. Por mais estranho que possa parecer, essa história nos apresenta uma escolha clara que a gente tem que fazer. Nós podemos ser como Simão, ou a gente pode ser como aquela prostituta. Pense nisso. Por longos anos de formação religiosa, por longos anos de prática igrejeira, eu e você somos tentados a pensar que é mais confortável ser como Simão, não é verdade? Simão, para que se comprometer muito? Para que ir além? Eu estou aqui pertinho de Jesus. Esse negócio de tocar em Jesus, não preciso disso não. Jesus está na minha casa, Jesus está até jantando comigo, eu estou com ele e ele está comigo. Essa mulher é muito radical,
sabe? A gente se sente mais confortável como Simão. Agora, o evangelista Lucas incluiu essa história na Bíblia para que a gente seja desafiado a nos tornar mais parecidos com aquela prostituta arrependida. O fato de nos sentirmos desconfortáveis com isso, e você está desconfortável com isso, o fato de nos sentirmos desconfortáveis com isso, diz muita coisa a nosso respeito. Pessoas que cresceram dentro da igreja, tendem a lutar mais com o orgulho espiritual, do que aqueles criados fora da igreja. Sabe como? Eu nunca experimentei o mundão, eu nunca caí de cabeça no pecado. Você está vendo aquele irmão ali? Você conhece a história daquele cara? Nossa, ele é um pecador de marca maior, mas eu não. Eu fui criado dentro da igreja, eu nasci no berçário da igreja, meu pai é diácono, minha mãe é diaconisa. Caramba, eu sou de uma linhagem toda legal. Mas irmãos, o outro lado da moeda também é verdadeiro. Os piores pecadores muitas vezes se tornam os melhores santos, porque eles nunca esquecem de onde vieram, nunca esquecem de onde vieram. É por isso que quando Deus queria um homem para propagar o evangelho, ele foi atrás de um terrorista. Deus recrutou Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Quem era Saulo? Saulo era um terrorista. Quando Cristo salvou Saulo e transformou Saulo em Paulo, aquele terrorista se transformou num evangelista, talvez o único grande cristão que a humanidade tenha conhecimento. Paulo, um grande pecador, que se torna um grande santo. Irmãos, uma vez que todos nós somos pecadores, todos nós nos encontramos na necessidade da graça de Deus. Não há espaço para orgulho espiritual no corpo de Cristo. O orgulho espiritual é algo nojento, é algo inútil, é algo indigno dentro da igreja. Não há necessidade de falar sobre quem é melhor ou quem é pior, porque fora da graça de Deus todos nós estamos perdidos, caminhando para o inferno. Essa é a verdade. Nós podemos escolher ser como Simão, nos sentir autoconfiantes e no final se arrepender muito. Ou nós podemos escolher ser como aquela mulher, sufocou os pés de Jesus com beijos. É arriscado, é ousado. As pessoas que nos veem podem não entender, mas pelo menos nós saberemos que nós amamos, e quão nós amamos o nosso Senhor. Se você é como aquela prostituta, uma pessoa bem consciente do seu próprio pecado, desejando uma vida nova de perdão do seu passado, então eu tenho boas notícias para você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa onde você esteve, em quantas camas você esteve, em quantos peitos você se deitou, não importa quão ruim ou quão impopular seja o seu pecado, não importa quão baixo você tenha descido na cova do pecado, meu querido, eu quero dizer para você que se você vier a Jesus, Ele nunca vai rejeitá-lo, nunca. Jesus foi amigo de pecadores, e se você se caracteriza como um pecador, acredite, você está caracterizado como alguém que pode ser amigo de Jesus, porque Ele foi amigo de pecadores. Agora, se você é como Simão, também há boas notícias para você. Mas primeiro você precisa entender que a sua religião, que a sua autojustificação não salva você. Na verdade, você tem que desistir da sua confiança em si mesmo, da sua autojustiça, e se revestir da justiça do alto, para se qualificar, ser um pecador consciente e receber o perdão de Deus. Sabe, se a corrida para o céu fosse uma maratona, 42 quilômetros, não é isso que a maratona é? 42 quilômetros. Se a corrida para o céu fosse uma maratona, na cabeça de Simão, Simão acha que já correu 40 quilômetros sozinho. Estou pertinho do céu, eu corri 40 quilômetros, só faltam 2 quilômetros, Jesus vai me ajudar nesses 2 quilômetros. Está errado. Simão estava tão longe do céu quanto a prostituta tinha estado. Entenda uma coisa,
Você não faz 40 e Jesus te ajuda em 2 e você completa a etapa e chega no céu. É tudo pela graça ou nada. A equação não é Jesus mais você. A equação é Jesus. Essa é a equação. Não é você faz um tantão e Jesus completa um pouquinho. Não funciona. Mas se você estiver pronto a se humilhar, você vai descobrir que o chão é nivelado pela cruz. Mesmo os religiosos hipócritas podem ser salvos se eles vierem a Jesus em fé. Então aqui estão 2 perguntas para você refletir. O que você vê quando você olha para os outros? O que você vê quando você olha para as outras pessoas? Simão olhou para aquela mulher e viu uma pecadora. Então, o que você vê quando você olha para os outros? Antes de você responder, eu tenho uma segunda pergunta para você refletir. O que você vê quando você olha no espelho? A resposta a essa segunda pergunta determina a resposta à primeira pergunta. Somente aqueles que entendem a profundidade do seu próprio pecado podem olhar com compaixão e misericórdia para os homens e mulheres que estão ao seu redor. Somente. Essa semana eu encontrei um pequeno poema em inglês. Eu fiz uma tradução mais ou menos, mas o poema dizia assim: eu sonhei que a morte veio até mim numa noite, e as portas do céu de repente se abriram. Com a graça gentil, fui conduzido para dentro do céu. Lá, para o meu espanto, estavam amigos que eu tinha conhecido na terra. Alguns desses amigos eu tinha rotulado como impróprios, ou como gente de pouco valor. Elas estavam no céu. Palavras indignadas voaram para os meus lábios, palavras que eu não poderia libertar, quando eu vi em cada rosto a surpresa assombrada. Ninguém esperava me ver no céu. Alguém já disse que haverá 3 surpresas quando nós chegarmos no céu. A primeira surpresa que você terá quando chegar no céu é que você vai encontrar algumas pessoas lá no céu que você não esperava encontrar. A segunda surpresa, quando você entrar no céu, é que você não encontrará algumas pessoas que você achava que estariam no céu. Agora a terceira surpresa é a maior de todas. Quando você entrar no céu, você começar a caminhar naquelas ruas de ouro, e você começar a avaliar toda a riqueza do céu, toda a grandiosidade do céu, toda a maravilha do céu. Quando você pensar que tudo aquilo é seu por herança, a grande surpresa será: eu estou no céu. O céu é tão grandioso, o céu é tão maravilhoso, o céu é tão lindo, é tão caro, é tão precioso. O céu é inimaginável. O céu não tem dimensão com que você possa comparar a algo nessa terra. E quando você, um pecador assumido, se encontrar no céu, você vai olhar para tudo aquilo e você vai dizer: a grande surpresa é Deus me dar o céu dele. E quando nós estivermos diante da grande glória que Deus está reservando para mim e para você nesse céu, todo orgulho vai desaparecer, todo orgulho vai cair por terra, e nós vamos começar a cantar um cântico que fala da graça de Deus, porque nós só estaremos no céu por causa da graça de Deus. Não é a minha religiosidade, não é quanto eu leio a Bíblia, não é quantas horas eu passo de joelho em oração, é a graça de Deus que me conduz para o céu. E quando eu olho para mim e me sinto esse grande pecador, eu posso ver o grande amor que Deus tem por mim e perdoa o meu pecado e me dá o céu como herança. Meu querido, essa será a grande surpresa que eu e você teremos no céu. Nós vamos nos olhar e nós vamos perceber: nós estamos num lugar que nós não merecemos. Nenhum tijolinho, nenhuma pedrinha daqui
eu mereço, mas Deus está me dando. O nome disso: graça, graça, graça. Eu não sou melhor que você. Eu sou apenas um pecador que já entendeu o plano de salvação de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Alguém disse, muito apropriadamente, que cristãos são mendigos que descobriram onde tem pão, contando para outros mendigos onde encontrar esse pão. É isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. Dos pecadores aqui, eu sou o maior. E ainda assim, a graça de Deus se manifestou sobre a minha vida. Você tem uma escolha a fazer. Você pode bater no peito e se sentir como Simão, cheio de autoconfiança. Ou você pode se curvar aos pés de Jesus, como aquela prostituta, arrependida e perdoada, e chorar profusamente sobre os pés de Jesus, sabendo que aquela é a posição mais elevada que você vai alcançar na vida, estar aos pés de Jesus. Eu confesso a você um pecado agora. Que inveja eu sinto daquela mulher. Que experimentou aquele momento tão lindo de estar aos pés daquele que transformou a sua vida e poder com as suas lágrimas lavar os pés do seu Senhor. Eu quero dizer para você que eu estou satisfeito com Jesus. Eu estou satisfeito com Jesus. E a minha esperança é que um dia eu poderei dizer isso face a face. Eu estou satisfeito contigo, meu Jesus. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Cabeça curvada, os olhos fechados. Algum dia na sua vida você fez uma oração em que você entregava o controle da sua vida a Jesus, como aquela mulher fez um dia. Ela estava ali porque ela já havia dedicado o seu coração a Jesus. Algum dia você fez isso? Jesus, assume o controle da minha vida. Eu sou teu de hoje em diante, eu quero andar contigo cada dia da minha vida. Pastor, eu não lembro. Pastor, eu tenho certeza que eu nunca fiz uma oração como essa. Então, com a cabeça curvada, os olhos fechados. Meu querido, eu desafio você a orar comigo. A oração que eu vou fazer, palavra por palavra. Eu vou ajudá-lo a entregar o controle da sua vida a Jesus. Você vai orar comigo silenciosamente. As pessoas ao seu redor não precisam ouvir a sua oração, porque isso é entre você e Deus. Mas ore com fé. Ore com fé dentro do seu coração. Você deseja isso? Entrega o controle da tua vida a Jesus. E o melhor da tua vida ainda estará por vir. Ore comigo, ore assim: Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa hora, eu abro o meu coração e Te convido, entra na minha vida, muda a minha vida, perdoa os meus pecados, ajuda-me a viver o meu dia a dia
de maneira que te agrade. E quando eu morrer, Jesus, abre a porta do céu, deixa-me entrar e viver eternamente na presença do meu Deus. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo essa oração? Todos com a cabeça curvada e os olhos fechados. Você fez comigo essa oração? Seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado. Se você fez comigo essa oração, aí onde você está, por favor, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você nessa hora. Você fez comigo essa oração? Deus abençoe você, eu estou vendo. Você também, Deus abençoe. Bem alto, levante e permaneça com a mão levantada. Eu quero orar por você. Esse é um momento tão precioso. Bem alto, levante a sua mão. Estou vendo você também, estou vendo. Lá na galeria há alguém. Bem alto, levante a mão. Deus abençoe você também. Muitas mãos na galeria, graças a Deus. Você também, Deus abençoe você. Há mais alguém? Levante a sua mão, permaneça com a mão levantada. Isso, por favor. São muitas pessoas. Meu irmão, minha irmã, por favor, você pode agora me ajudar? Há alguém pertinho de você com a mão levantada? Você poderia colocar a mão no ombro dele, no ombro dela? Me ajude a orar por essas pessoas. Vamos orar. Pai, eu quero colocar todas essas pessoas em tuas mãos. Todas em tuas mãos. Eu sei que o Senhor as conhece, eu sei que o Senhor sabe a história de cada uma delas. E agora, Senhor, reunidos aqui como família de Deus, a tua família, nós queremos abençoar essas pessoas, Pai. Nós queremos pedir a tua graça sobre elas. Segura nessas mãos, meu Senhor. Segura nessas mãos. Dá-lhes a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Vamos fazer algo ainda mais especial, irmãos. Vamos todos nos colocar de pé, por favor. Nós somos a família de Deus, a casa de Deus. Eu costumo dizer que na casa do Pai, os filhos têm liberdade. Então eu quero pedir você que orou comigo, alguém está orando com você agora, por favor, venha com essa pessoa aqui à frente, para a família de Deus orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. A família de Deus vai orar agora por você. Vem com essa pessoa que orou por você. Vem com ela, pode vir, eu aguardo você. Lá na galeria, eu espero você descer. Isso, faça esse movimento, pode vir. Não há constrangimentos, por favor. Não há constrangimentos nesse momento. É um momento muito gostoso, muito santo. Isso, aqui à frente, isso. Vocês também, Deus abençoe. Lá na galeria, todo esse movimento, vamos fazer rapidamente. Você pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Isso, Deus abençoe você. Deus te abençoe também, rapidamente. Alguém que foi excluído da igreja, alguém magoado com algum pastor, alguma liderança espiritual, religiosa, e hoje você sente que é o dia de você voltar, hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai. Eu espero você, pode vir à frente também, vocês da galeria que estão chegando, vamos passar aqui. Janaína, ajuda a passar aqui. Isso, muito bom, que coisa boa, pode chegar, isso, pode chegar, há lugar para todos na casa do Pai. Isso, eu espero vocês também. Coisa boa. Vamos estender as nossas mãos, irmãos, em direção a essas pessoas. A Bíblia diz, na verdade Jesus disse isso: se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mandar um monte se lançar ao mar e o monte vai obedecer. A minha fé é menor que um grão de mostarda, muito pequenininha, mas ela vai se unir à sua, e à sua, e à sua, e nós vamos ter uma grande fé agora aqui, e nós vamos abençoar todas essas pessoas. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Pai, que bom, que momento gostoso é poder anunciar a tua palavra, Deus, é poder ser tocado pela tua palavra, Pai, é poder anunciar Jesus com tanta liberdade, a verdade do teu evangelho que muda nossas vidas. Eu quero te agradecer por esse privilégio, Pai, que nós temos nesse nosso Brasil, de a gente anunciar Jesus com essa liberdade, Pai. E eu agora quero te agradecer porque nós estamos chegando ao entendimento dessa palavra,
E essas pessoas que estão aqui à frente, Deus, estão tomando uma decisão ao lado de Jesus. Não é uma decisão ao lado de uma religião, não é uma decisão ao lado de uma igreja, é uma decisão ao lado de Jesus, como aquela mulher que se colocou aos pés de Jesus, tão tocada naquele dia, Senhor. Nós estamos tocados por Ti nessa noite, Pai, e nós queremos Te agradecer e orar por essas pessoas, que o Senhor escreva seus nomes no livro da vida, Deus, como pessoas salvas, como pessoas que começam uma vida transformada pela palavra do Evangelho, Deus. Que elas comecem aqui agora um relacionamento com Jesus Cristo, um relacionamento que vai conduzi-las a essa nova vida. Se o Senhor planejar assim, usa essa igreja para ser bênção na vida e no futuro dessas pessoas. É minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja?